Boa noite, povo de Deus! Rapaz, como é que eu prego agora, hein, gente? Fala comigo. Fiquei até emocionado com essas palavras. Esse homem aí, o Marcelo, né, que agora está aí com vocês, já conheço realmente a longa data, realmente. Pelos meus cálculos, há uns 16 anos eu já conheço o Marcelo e posso dizer com certeza que é um dos exemplos para mim. Eu fico muito emocionado por essas palavras que você falou. E, novamente, uma boa noite a todos. Que bom que você decidiu estar aqui hoje. Eu sei que está chovendo, e não é pouco. Eu sei que as condições talvez sejam um pouco adversas para você ter chegado aqui, mas eu tenho a certeza que o Espírito Santo tocou em seu coração. E se você aceitou o chamado do Espírito Santo de estar aqui, pode ter certeza, você tomou a melhor decisão da sua vida hoje. E antes de nós começarmos, eu queria quebrar um pouco o protocolo. Eu vi que o louvor aqui é muito bom, hein? Louvado seja Deus, amém? Amém. Vocês cantariam uma música comigo, gente? Pode ser só o refrão e só a primeira parte do refrão, pode ser? Vocês conhecem a música Renova-me? Ela começa mais ou menos assim, cantem comigo, gente, vamos lá. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém. Vamos orar. Ó Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, nesta noite, não para ouvir mais um pregador falar, não somente por um encontro social com amigos, mas nós viemos aqui, ó Senhor, para ter um encontro contigo e ouvir a Tua palavra. Nós acabamos de cantar pedindo que o Senhor renove o nosso coração. Tudo que há dentro de nós, Senhor, é mal. Por mais que nós tentamos fazer o que é correto, ainda assim, ó Senhor, as coisas não saem do jeito como deveria ser. Mas nós te pedimos, ó Senhor, tomando posse da promessa que o Senhor nos fez, de que nós receberíamos poder, ó Senhor, que possamos receber hoje esse poder e que ele venha para transformar as nossas vidas. Nesse momento vamos abrir a Tua palavra, que possamos entender aquilo que o Senhor quer dizer para a Sua amada igreja hoje. É o que nós te rogamos, no doce nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de João. João, capítulo 14. Vamos ler do verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 em diante. Amém? Na minha versão diz assim: não se turbe o vosso. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Meu amigo e minha amiga,
Nós acabamos de ler um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. Lemos um texto que diversas pessoas conhecem, até aqueles que não são cristãos. Provavelmente já ouviram esse verso. Nós hoje vamos estudar, vamos ler um pouco mais sobre uma promessa muito, mas muito importante que nós encontramos nesse verso que acabamos de ler. Só que talvez essa promessa, ela seja um pouco diferente da promessa que estamos acostumados a estudar nesse verso. Bem, começamos a ler a partir do verso 1, e por assim fomos, né? E ele vem dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Esse texto ele é muito interessante porque ele é uma promessa de Deus que vem escrito como se uma assinatura naquilo que Deus está falando. Está escrito aqui: se vocês creram em Deus, creiam também em mim. Mas por que Jesus se preocupou tanto em colocar essa assinatura nessa promessa na qual ele estava dando? Bem, hoje, no mundo em que nós vivemos, é muito comum que as pessoas prometam mundos e fundos e diversas coisas, mas a verdade é que a maioria das pessoas prometem e não cumprem. É muito fácil você prometer algo para uma pessoa. O difícil realmente é cumprir. Eu me lembro que quando eu era pequeno, tinha mais ou menos a idade da Melissa, né? Eu era uma criança um pouco diferente, um costume um pouco diferente. Eu estudava de manhã, quando eu chegava em casa, no período que tinha eleição, eu ligava a televisão e ficava assistindo o horário eleitoral. Você acredita nisso? Aí eu encontrei uma pessoa aqui também que tinha esse mesmo, e eu ficava encantado, porque eles chegam nesse período do ano e pintam aquele mundo maravilhoso que vai existir. E aí o que acontece? Eu ficava, quando tinha um horário eleitoral para prefeito, por exemplo, eu ficava lá só observando. Chegava o primeiro candidato: não, esse prefeito está muito ruim, eu vou chegar e eu vou construir escolas por toda a cidade. Aí eu olhava e falava assim: olha, esse homem é bom, gostei da proposta dele. Aí vinha o candidato seguinte: olha, escolas é muito pouco, vamos construir escolas e vamos construir hospitais. Eu falei assim: não, eu me enganei, o bom é o segundo. E chegava o terceiro: não, escola, hospital é pouco, vamos asfaltar as ruas. Eu, não, esse é o bom. Até que eu me lembro que chegou um candidato que ele prometeu tudo. Ele falou assim: não, vamos construir escolas, vamos construir hospitais, vamos asfaltar as ruas, e digo mais, vamos abaixar a passagem do ônibus e vamos construir um estádio de futebol na cidade. Eu falei: é esse é o homem. E eu cheguei, e você vê, eu virei um mini cabo eleitoral desse cara. Eu chegava para minha mãe e falei: mãe, olha só, eu não posso votar, mas olha, aquele cara ali, ele é o cara, ele é o candidato. E minha mãe chegava para mim e falava assim: meu filho, ele está falando isso porque é campanha, meu filho. Eu falei: não, mãe, você acha que ele ia chegar na televisão, um político, e mentir para mim? Não, meu filho, olha só. Eu: não. E conversava e falava: não, esse é o cara. Ele ganhou a eleição. A pergunta que eu faço é: cadê o hospital? Cadê a escola? Estádio, nem pensar. Eu fiquei desapontado, porque eu acreditei nas promessas que ele fez, e aquelas promessas não foram cumpridas. E talvez nesse momento eu esteja falando para uma pessoa qual? Da mesma forma como eu ouvi aquelas promessas de um candidato, também ouvi promessas de pessoas mais próximas, talvez de algum amigo, talvez do namorado, namorada, cônjuge, talvez pai, mãe. E talvez, infelizmente, essas pessoas prometeram coisas para você,
e infelizmente não cumpriram. Apesar que essas coisas infelizmente nesse mundo acontecem, e às vezes acontecem com pessoas próximas de nós, pessoas que nós amamos. O que eu tenho para dizer para você esta noite é que quem faz essa promessa que acabamos de ler, não mente, não erra e nem entra em contradição. E se ele está dizendo que você pode confiar nessa promessa, você pode ter total confiança, porque ele vai cumprir. E que promessa é essa, Samuel? Que promessa é essa que você está tanto falando desse verso que acabamos de ler? Bem, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre esperança. Falar um pouco sobre coisas que acontecem no nosso dia a dia. E nós lemos, aqui, bem no versículo 1 de Lucas capítulo 14, que Jesus vem dizendo o seguinte: não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não fique ansioso, não se entristeça, não fique preocupado. E talvez você esteja ouvindo isso e na sua mente pensando: tá, Samuel, tá bom, não se entristecer, não ficar ansioso. Mas a pergunta que eu faço realmente, Samuel, é como eu não vou me entristecer se eu acabei de enterrar um ente querido que eu amava muito? Como não me entristecer, Samuel, se eu sou um pai de família, uma mãe de família, que estou desempregado e estou indo de porta em porta buscando emprego e não consigo, e eu estou com dificuldade de arrumar aquilo para que a minha família se sustente? Como não se entristecer, Samuel, se eu estou vendo a minha família entrando em ruínas, a minha família sendo destruída por brigas, sendo destruída por problemas? Como não se entristecer se meu casamento está indo de mal a pior? Talvez você se faça essa pergunta também quando lê essas promessas na Bíblia, quando lê coisas na palavra de Deus dizendo: não se entristeça, não fique preocupado. Bem, a verdade é que nós precisamos nos lembrar de que nenhum desses problemas no qual nós vivemos nasceu no coração de Deus. Brigas, fofocas, discussões, doenças, guerras como nós estamos presenciando, nada disso era plano de Deus. E essas coisas vieram a acontecer no mundo justamente quando o pecado entrou em nossa realidade. Quando Adão e Eva decidiram comer daquele fruto, eles estavam pegando a chave do planeta Terra e entregando nas mãos de um ser que iria fazer de tudo para destruir a obra que Deus amava. E a partir daí, entraram as dívidas, as drogas, traições, problemas. Porque Satanás, ele não se aquieta até ele fazer de tudo para destruir o que Deus mais ama, que é a mim e a você. Mas talvez mesmo assim algumas pessoas se perguntam, como eu já ouvi de um amigo meu que é ateu. Ele chegou para mim e falou assim: Samuel, você fala muito de Deus, mas como Deus permite que essas coisas aconteçam? Como é que Deus, que é um ser todo-poderoso, deixa que tantas coisas de ruins aconteçam comigo, com pessoas que eu amo? Às vezes nós nos perguntamos para Deus: Senhor, por que tal coisa ruim aconteceu comigo? Por que teve a permissão de que tal coisa acontecesse? Nós não podemos nos esquecer de uma coisa muito importante, meus irmãos. Quando uma coisa que era certa, que era para acontecer, tudo indicava que essa coisa devia acontecer, e essa coisa não acontece, ou quando algo que era impossível, que nunca tinha acontecido, ou que não era para acontecer, acontece, nós chamamos esses casos de milagres. Só que os milagres, eles não são uma atribuição minha ou sua.
Nós não temos essa capacidade de escolher quando os milagres acontecem ou não. E infelizmente, enquanto vivemos nesse mundo, vão haver problemas. E aí, para alguns, talvez, fique mais um questionamento. Então, qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre viver com Deus e sem Deus? Se com Deus eu vou ter problemas, mas sem Deus eu também vou ter problemas. Qual é a diferença disso? Por que então seguir a Deus? Por que então continuar no caminho de Deus? Por que então iniciar no caminho de Deus? O que Deus quer passar para nós hoje com essa promessa de não se turbe o vosso coração? Para nós entendermos essa promessa, nós temos que ler um outro texto na Bíblia que fala sobre como nós podemos viver mediante isso. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia agora no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primeira Tessalonicenses 4, verso 13. Amém? Vem dizendo assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Esse texto é a chave para nós entendermos o não se turbe o vosso coração. Quando Jesus disse para nós não nos entristecermos, não ficarmos desesperados, Ele não está dizendo que nós não temos o direito de ficarmos tristes. Infelizmente, coisas ruins vão acontecer aqui nessa terra. Infelizmente, coisas vão abalar a nossa felicidade. Mas a diferença do cristão, a diferença daquela pessoa que conhece a Jesus, que tem um relacionamento com Jesus, da que não conhece a Deus, é que aquele que conhece a Deus, ele pode até ficar triste, mas ele tem esperança. Você já conheceu uma pessoa sem esperança? Você já teve a triste infelicidade de estar no enterro de uma pessoa sem esperança? As pessoas, elas perdem totalmente o norte. Elas ficam desesperadas, às vezes se seguram no caixão, às vezes querem se jogar junto com o caixão descendo para a cova. Algumas pessoas entram numa depressão profunda, não conseguem mais tocar a sua vida da forma normal. Outras pessoas entram no mundo das drogas, entram no mundo das bebidas, e outras chegam até ao ponto máximo de subir num local e querer se lançar de lá de cima. A vida sem esperança é a pior coisa que um ser humano pode presenciar. Eu me lembro da história de um homem com uma condição financeira boa, com uma bela casa, um bom emprego, prestígio. Ele era um dos designers de uma grande montadora de veículos no Brasil. E esse homem encontrou uma menina e se casou. E quando eles estavam indo para a lua de mel, logo após o casamento, eles foram, curtiram a lua de mel. Na volta, ele dormiu ao volante e bateu com o carro. O carro foi em cheio no poste, justamente no local onde estava sentada a sua esposa recém-casada. Aquele homem, quando passou por essa situação, ele perdeu totalmente a esperança na vida. Começou a entrar no mundo da bebida, virou um alcoólatra, a ponto de que não conseguia nem trabalhar. E chegava bêbado quando ia, se não faltava.
Até que chegou a um ponto em que a empresa teve que, infelizmente, demitir ele. Ele era um ótimo funcionário, mas não tem como, ele não trabalha. Ele não vem sóbrio para trabalhar. E aquele homem perdeu a sua casa, o seu trabalho, a sua conta bancária, até chegar ao ponto de viver nas ruas, pedindo dinheiro para poder beber. E durante mais de 30 anos de sua vida, essa foi a sua realidade. Até que em um momento, num dia chuvoso como esse, ele, para se abrigar da chuva, entrou no local onde estava tendo uma série evangelística. E mesmo bêbado, ele ouviu um pregador dizendo de que Deus o amava, de que ele tinha poder para transformar a vida dele. Mesmo totalmente ébrio, aquele homem acreditou naquela promessa. E após aquilo, ele ficou esperando até o último carro sair no estacionamento. Ele encontrou o pregador e, infelizmente, na pressa, ele não conseguiu trocar muitas palavras com ele, mas aquele homem disse a seguinte frase para ele: olha, eu não sei qual é a sua história, mas eu sei que em Deus, em menos de 5 anos, pode mudar a sua vida. E essa promessa se cumpriu na vida daquele homem. Ele não bebia mais, parou de procurar essas coisas, entrou para uma igreja, recebeu uma oportunidade para ir viajar aos Estados Unidos, começou a trabalhar lá com limpeza. Os seus clientes foram aumentando, ele foi contratando outras pessoas, até que chegou a um ponto de que ele montou uma empresa de limpeza que servia várias outras empresas lá. Lá ele conseguiu conhecer uma pessoa, constituiu uma família, se tornou um dos líderes da igreja dele. E realmente, em menos de 5 anos, Deus transformou a vida dele. E a pergunta é, qual era a diferença da vida dele antes e depois disso acontecer? Antes de ele encontrar Jesus, ele não tinha esperança. E a partir de quando ele ouviu aquela promessa e tomou para si que Deus poderia transformar a vida dele começou a ter um sentido e foi transformada. E a pergunta que eu faço para você hoje é: será que hoje você tem vivido também sem esperança? Será que a vida que você tem levado, você só tem empurrado um dia após outro dia, sem ver perspectivas que as coisas realmente podem melhorar? Será que talvez você perdeu um pouco o gosto por viver? Ou talvez você não veja a solução para os problemas que estão se amontoando dia após dia na sua frente? É muito comum, quando nós estamos nos momentos de tristeza, pensarmos que ninguém sabe o que nós estamos passando. Às vezes nós achamos que ninguém ou sabe, ou ninguém se importa com aquilo que nós estamos vivendo. Mas por mais que nosso coração tenha esse pensamento, eu tenho uma certeza para dizer para você: Jesus vê, Ele entende o seu sofrimento e Ele se importa com você. Ele tem mais uma promessa para você essa noite. Com essa promessa eu fecho esse sermão. Ela está em Apocalipse 21, verso 4. Mais um verso também muito conhecido. Apocalipse 21, versículo 4. Na minha versão diz assim: lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A promessa de Jesus para você essa noite é que, por mais que você tenha vivido períodos de tristeza, por mais que você tenha vivido períodos de lágrimas e às vezes problemas que parecem não ter solução, por mais que você esteja hoje vivendo o pior período da sua vida, a promessa que Jesus faz para você hoje é: meu filho e minha filha, não importa o que esteja acontecendo na sua vida hoje, eu vou enxugar toda lágrima nos seus olhos.
Eu vou enxugar as lágrimas que você derrama quando você está no quarto sozinho, que ninguém está vendo. Eu vou enxugar as lágrimas daqueles momentos no qual ninguém sabe o que você está sofrendo. Eu vou enxugar as lágrimas que as pessoas fizeram com que você tivesse, ou que as circunstâncias da vida fizeram com que você derramasse. Não importa qual seja a lágrima que hoje esteja no seu olho. Deus, hoje, Ele te chama para que Ele possa enxugar as suas lágrimas. Só que tem um porém. Jesus, Ele não vai obrigar você a ir até Ele para que Ele enxugue as suas lágrimas. Jesus respeita a sua decisão. Ele respeita o desejo do seu coração. Então é necessário para que você hoje tenha por Jesus as suas lágrimas enxugadas, que você tome hoje a decisão de ir até Ele. Não sei como está a sua vida hoje. Não sei que coisas você tem que consertar. Não sei que decisões você tem que tomar. Não sei se você já decidiu entregar a vida para Jesus. Mas se você tem hoje uma decisão para tomar, não deixe para depois. Escolha deixar de você mesmo tentar como você já tentou diversas vezes, mas as coisas não deram certo. E tome a decisão hoje de deixar que Jesus tome conta da sua vida e enxugue as suas lágrimas. Tem alguém que hoje que gostaria de tomar essa decisão? De deixar com que Jesus enxugue as suas lágrimas e tome conta da sua vida? Amém. Gostaria que nós podemos cantar uma música. A música Restaura. E se você tomou essa decisão hoje, Deus tocou no seu coração, durante essa canção, fique em pé. Porque Deus, Ele quer transformar e mudar a sua vida.